Você já reparou que hoje em dia, quando você vai no mercado com R$ 100, você compra muito menos do que quando você ia 5 anos atrás com os mesmos R$ 100? Bom, basicamente esse fenômeno a gente chama de inflação. E poxa, o que é inflação? Como que ela impacta no meu dinheiro e principalmente nos meus investimentos? Se você quiser entender isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Bom, primeiro, o que é inflação e como que nós medimos ela? Hoje no Brasil, o Banco Central, a instituição, o governo, utiliza o IPCA como método de mensuração da inflação. O que é esse IPCA, Maio? Nada mais é do que um índice que ele mede o custo de vida das famílias entre 1 e 40 salários mínimos. E eu sei que pode parecer 40 salários mínimos muito dinheiro, e realmente é, não estou discordando disso. Mas não se apegue a esse número. O IPCA serve para a gente mensurar a média. Eu sei que em alguns lugares existem, principalmente nas capitais, existem variações. Em alguns lugares vai subir mais, em outros lugares vai subir menos, mas aquela inflação, aquele número que aparece lá no IPCA, é a média. Então, alguns lugares vai subir um pouquinho mais, outros lugares vão subir um pouquinho menos. Inclusive, a tua inflação vai ser um pouco diferente das outras, tá? Ou às vezes um pouco ou muito diferente das outras, né? A tua inflação vai ser diferente da minha. Bom, mas seguindo o caso. A inflação, ele é o poder de compra diminuindo. E a deflação seria o contrário, seria quando o nosso dinheiro ele adquire mais poder de compra, ou seja, com R$ 100 a gente compraria mais coisas. Eventualmente no Brasil acontece deflações em meses, tá? Em alguns meses específicos, normalmente ocasionado por algum evento muito específico daquele ano, tá? Normalmente ano a ano, então 2024, 2025, 2026, esses índices são sempre positivos, ou seja, a inflação está subindo. Beleza, Marlon, entendi que isso aí diminui meu poder de compra, eu consigo comprar menos coisas com o mesmo dinheiro, então eu preciso ganhar mais, eu preciso ser melhor remunerado nos meus investimentos. Mas como que funciona? Como que eu me protejo da inflação? Como que eu parto, entendi o que é, o que eu faço agora? Bom, primeiro a gente tem que entender como que ela está hoje. Hoje a nossa inflação, em junho de 2026, ela está num agregado de 4,72%. Tá, esse número é bom ou ruim? Só para você ter de parâmetro. O Banco Central, todo ano ele define uma meta para a inflação. Então a inflação tem que ficar dentro de uma meta. Qual que é essa meta, Marlon? 3%. E daí ele tem uma margem de erro, igual nas eleições, de 1,5 ponto para cima ou 1,5 ponto para baixo. Pô, por que isso? É justamente para balizar. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, o que pode acontecer tanto positivo quanto negativamente, e alguns fatores extra Brasil, por exemplo, a guerra do Irã, afetam o Brasil. Então eles têm essa margem. Então, 1 ponto para cima seria, 1,5 ponto para cima seria 4,5. Nós estamos em 4,72, ou seja, nós estamos estourando a meta. Poxa, então se está estourando a meta, já é algo para a gente ficar preocupado. Pô, Marlon, mas a média é quanto? Se você pegar nos últimos anos, a gente tem ficado entre 3% e 4%, exceto lá em 2020 ou 2021, que foi 10%, e lá em 2015, na época do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, naquela época teve toda aquela crise, que também foi 10%. Ou seja, ela tende a ficar nessa casa aí dos 3, 4%, mas ela pode ir a 10%, então ela pode ir a 15%. Antes do Plano Real, ela já foi a mais de 1000%, ou seja, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com os nossos investimentos. Beleza, entendi que ela destrói nosso poder de compra, entendi que ela já está alta, entendi que ela pode subir ainda mais, dependendo de uma crise, uma recessão, pode subir ainda mais. Como que eu me protejo disso? E aí não tem muito segredo. Aliás, tem alguns segredinhos, mas no geral é bem simples. Você tem que comprar ativos que repassem a inflação. Pô, como que repassa a inflação? Quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, correto? Se o custo da empresa sobe, o que ela faz? Ela repassa no preço dos produtos. Ah, legal, né? Então, se o preço da energia sobe, o preço da tua conta de energia vai subir. Se o preço para extrair petróleo sobe, adivinha? O preço da gasolina que tu coloca no teu carro vai subir. Ou seja, quando tu compra empresas, elas repassam a inflação, porque elas repassam para o consumidor final, nós. Então, nós nos protegemos, normalmente com empresas. Existem outros modos também.
Quando você compra fundos imobiliários, quando você tem um imóvel próprio, você sempre faz aqueles reajustes anuais. Também é uma forma de se proteger da inflação. Você vai ver se você tem uma casa de aluguel, se você já morou de aluguel, você vai ver que todo ano tem um reajuste, seja pelo IPCA, seja pelo IGPM, que é outro índice de inflação. O IPCA é um índice de inflação que principalmente ele serve mais para varejo, para nós pessoas físicas. Mas para uma construtora, para uma incorporadora, o IPCA ele não faz muito sentido, porque ele é um índice de varejo e essas empresas compram muito no atacado, ou às vezes até vendem no atacado. Então o GPM é um índice de inflação que faz mais sentido para eles, e daí eles utilizam nessas, por exemplo, no aluguel. Pô, então beleza, sei disso. Já primeiro ponto, como que eu faço? Compro ativos que repassam a inflação. Pô, legal. Mas pera, não tem só isso, não tem só essa forma de você se proteger da inflação. Compro fundos imobiliários. Pô, baita oportunidade também. Com a Selic alta que nós estamos hoje, em 14,25, os fundos imobiliários ainda estão pressionados. Então, o que tu repara? São ativos que repassam a inflação, você sabe, você já provavelmente já viu isso. Se você nunca morou de aluguel, se você não tem alguma casa de aluguel, você conhece alguém que já morou de aluguel, tu sabe que a pessoa tem o reajuste todos os meses. Então, beleza. Fundos imobiliários repassam a inflação, tem rendimento todos os meses, ou seja, você consegue pegar os rendimentos e reaplicar em outros ativos, que às vezes estão em oportunidades. E você tem agora uma coisa que está interessante, ó, acompanha comigo. Aqui já é uma análise de cenário. Há uma oportunidade que vira o jogo, então presta atenção. Atualmente, nós estamos com uma Selic de 14,25. A grande massa dos players de mercado pensam que a gente vai continuar em patamares elevados, justamente porque a nossa inflação estourou o teto da meta, já está em 4,72, por conta dos efeitos da guerra no Irã. Então, a gente está acontecendo um fenômeno interessante. Se você abrir o Tesouro Direto, abre aí, ó. Tesouro Direto, rendimentos dos títulos. O que tu vai notar? Que existe um pré-fixado lá que ele está a 14,78, 14,80. Você vai reparar um IPCA mais que está 8,47, IPCA mais 8,47. O que a gente está vendo aqui? Hoje a Selic é 14,25 e tem um pré-fixado para daqui 6 anos pagando quase 15%. O que tu vê aqui? Tu vê que a curva de juros ela subiu. Por que ela subiu? Porque o mercado espera que a taxa Selic continue alta pelos próximos anos. Isso é um movimento correto? Eles acertaram? Com certeza não tem como errar? Não. Por quê? Todos esses preços são variações e são marcações, são feitos por agentes que fazem preço no mercado. Então é uma ótima oportunidade para tu aproveitar investimentos que repassam a inflação e asseguram uma boa rentabilidade para você. Por exemplo, se você tivesse um IPCA mais 2032 que paga 8% e a inflação for a 10, tu vai receber os 10 de inflação e mais os 8%, 8,47, foi o que eu disse antes. No entanto, se você tiver um pré-fixado, olha, repara bem, que está pagando 15, chegou a pagar 15 semana passada, se eu não me engano, se a inflação for a 10 e o título estiver pagando 15, tu vai receber 5. Não exatamente 5, tá? Conta com taxa um pouquinho diferente. Vai receber um pouquinho menos, vai 4,80, alguma coisa nesse sentido. Mas tu vai receber isso. Ou seja, a tua rentabilidade real vai ser bem abaixo do título que repassa a inflação diretamente. O título de prefixado também é um bom título, pagando 15% ao ano. Excelente. Mas quando tu vai montar uma carteira de investimentos, uma parte bem importante da tua carteira, e tu vai, dentro da parte de renda fixa, tu vai estimar qual que vai ser esse percentual, tu tem que colocar em títulos que repassem diretamente. Pode ser através de ações, só que através das ações você vai ter o risco de mercado, então o risco de você não analisar corretamente, ou aquela empresa ter algum problema durante o percurso. E já em título de renda fixa, você vai sofrer o risco de crédito. Mas se tratando de tesouro direto, o risco de crédito é muito menor. Por quê? Porque o Banco Central emite dívida pública na própria moeda. O que isso significa no
no geral, gente, entenda isso aqui, é muito importante. Significa que ele emite dívida igual você. Imagine que você produz pão na tua casa. E daí tu vai lá no banco e você compra, você emite uma dívida para você, só que é lastreado no teu pão. Então, e você tem, imagine que não custa nada para você fazer os seus pães. Então, se precisar, tu só imprime mais pão, que é o que o Banco Central faz, imprime dinheiro e ele paga a dívida pública, rola a dívida. Então, justamente por isso que você vê economistas dizendo, o nosso PIB, ele está crescendo a cerca de 1, 2, 3, 4% estourando, e a nossa dívida pública está crescendo muito porque eles estão com taxas muito altas. Eu acabei de falar 15% pré-fixado, IPCA mais 8,5%, então é uma dívida muito cara. Mas, mesmo sendo uma dívida muito cara, o Banco Central ele tem esse poder de aumentar a base monetária, ou seja, imprimir dinheiro e pagar a dívida pública. Tesouro Nacional de forma geral. Ou seja, o que tu pode fazer aqui? E aqui é importante, se você está comigo nesse vídeo aí até agora, peço que você se inscreva, peço que você deixe seu like. Parei de fazer os vídeos nessa última semana, eu tive alguns problemas, estava doente, mas se você gostar, deixa seu like, me acompanha aí e continuando. Cara, aproveita, não seja animal. Se você tem um pouco, se você não tá totalmente, sua margem era 30% na tua carteira, e se você já bateu os 30%, não tem mais como aumentar em tesouro direto, em renda fixa, beleza, tá tudo certo. Mas se você tem margem, se você ainda não tinha entrado, se você não tem nada na carteira, pode fazer sentido, tá? Não é uma recomendação, mas pode fazer sentido para você colocar um pouco em tesouro direto nos IPCA+, tá? Aí tu vai decidir o prazo. Um pouquinho, se fosse eu, né, não recomendo nada. Se fosse eu colocaria numa escadinha, principalmente se você é mais jovem, de 20, 30, 40 anos, não tem problema nenhum ali. Tu coloca em 2050 ali e 2040 também pode ser uma opção para ti, porque tu vai fazer uma escadinha de vencimentos. Ou seja, tu vai aproveitar boas oportunidades e tu vai ter o dinheiro entrando ali para você poder reinvestir ao longo dos vencimentos. Dito isso, se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like de novo. Tamo junto, meu amigo. Valeu!